começar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos proporciona mais uma noite abençoada, mais uma noite de programação, momento bíblico para o Brasil e o mundo através da TVS News. Sejam todos muito bem-vindos por essa programação dessa noite, com o programa Momento Bíblico aqui pela TVS News, todas as quartas-feiras ao vivo, para abençoar, edificar a tua vida espiritual. Amém? Nós vamos fazer uma pequena oração e após essa pequena oração estaremos adentrando no tema desta noite com o nosso convidado aqui que está conosco na mesa desse programa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te louvar e te agradecer por ter aqui. O Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força, graça, sabedoria e entendimento. Que o Senhor venha abençoar cada vida que estará conosco nessa programação, no chat. As vidas serão alcançadas pelo poder da tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma boa noite em Cristo, uma boa noite de salvação a todos. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos ali do nosso ministério Remanescente em Cristo, ali na rua Maravate 741, São Paulo, capital. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossos pastores, obradores, líderes, cantores e a todos que têm apoiado, todos que têm incentivado essa obra. Tudo isso para Ele e por Ele, e que o nome dEle seja engrandecido através de nossa vida. Hoje me sinto muito honrado, muito alegre, por estar aqui conosco um amado e querido obreiro de Cristo, a qual nos conhecemos já de algumas primaveras, e eu quero apresentar aqui para os amados irmãos, nosso querido pastor José Carlos, lá da igreja Casa de Oração, Revelação de Jesus Cristo. Pastor, seja muito bem-vindo. Amém. Eu quero agradecer, essa oportunidade de estar aqui com o nosso irmão evangelista Fábio, e quero saudar a todos os irmãos que estão nos assistindo ao vivo, na paz do Senhor Jesus, e que hoje nós vamos entrar num tema muito bom, aleluia, para nos ajudar no crescimento espiritual. Importante, meus amados, aproveitando essa questão de um tema, pastor, de ser tão importante, tão espiritual, se inscreva no canal aí da TVS News, ative o sino, se inscreva para receber a notificação da nossa programação automática. Também se inscreva no canal Fábio Vladimir, aqui no YouTube, para abençoar essa obra com os temas ali, pastor, para agregar e edificar o povo de Deus. E o tema de hoje, pastor Carlos, é um tema, como o senhor mencionou, muito profundo, muito intenso, porque nos traz uma realidade de vida, uma conduta, uma postura no servir a Jesus Cristo. Pois é, esse tema, ele, na sua vida, ele terá uma repercussão muito grande, para que você aprenda como andar diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade e diante da sua família. É interessante, meus amados, e pastor, que ele, além de trazer uma clareza de estarmos cada vez se importando na presença de Deus, quando nós falamos de caráter do cristão, eu acredito também, pastor, que é uma questão de transformação, porque a Bíblia nos ensina que nós fomos gerados do pecado, fomos pessoas que herdemos a natureza adâmica, Por causa de Adão e Eva entrou o pecado, a humanidade, e através de Cristo veio a salvação e o perdão desses pecados. Mas nós, pastor, ainda temos essa inclinação, A carne inclina para o mal, os desejos ruins, o pecado destruidor, e o caráter ele tem uma forma de trabalhar junto, para que possa dissipar o pecado através do reconhecimento de Jesus Cristo. Sim, com certeza, Paulo, ele chegou a dizer que quando ele pensava em fazer o bem,
o mal já estava, ele já tinha praticado o mal, né? E nós temos esse pecado dentro de nós mesmos, que é o pecado adâmico, mas através de Cristo, nós conseguiremos chegar a um caráter semelhante ao de Cristo, porque a palavra do Senhor, ela nos declara que Jesus, ele quer modelar um caráter dele sobre o homem, mas para isso nós temos que ter uma renúncia, uma entrega, porque quando nós se entregamos, algo acontece. Quando nós se entregamos, mudanças acontecem. Porque eu não posso dizer, eu me entreguei a Cristo, mas ainda eu ando com as atitudes de quando eu andava lá no mundo, né? Porque a palavra do Senhor, ela diz para nós da seguinte maneira: sim, que nós devemos renunciar ao mundo para viver a Cristo. Eu sei que não é fácil, mas através da fé em Cristo Jesus, se nós quisermos, o Senhor Jesus, ele trabalhará para nos modelar. E é interessante que é a mesma coisa, quando o Senhor fala de modelar, moldar, e também Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus, ele ali naquela reunião, treino, né? Façamos o homem a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Ali já estava iniciando, meus queridos, uma postura de caráter. O caráter de Deus sobre a nossa vida, o caráter de Deus sobre a nossa história, a nossa forma de ser, de falar, de pensar, de agir, toda a nossa estrutura. Podemos até entender também, pastor, que seria Deus ali formando o homem numa forma de semelhança, não semelhança divina, mas a forma de como Deus é. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus perdoa, Deus é justo. Então esses atributos de Deus, que Deus embute sobre o ser humano, para que vença o pecado, vença o mal, vença as afrontas, as adversidades do dia a dia, e principalmente vai nos colocando cada vez mais semelhante ao Pai. Isso é importante, né, pastor? Inclusive, né, lá em São João 15 fala sobre isso, né, que todo aquele que der fruto, ele vai ser limpo cada dia mais para que dê mais fruto, né? Sim. São João 15, capítulo 1, né? Versículo 1, melhor dizendo, diz que será limpo todo dia para que dê mais fruto. Então, quando fala dessa limpeza, está falando de modelar, né? De moldar, né? Porque se o cristão ele não for moldado, jamais ele vai chegar num caráter aonde Deus ele quer que ele chegue. Então o cristão ele tem que ser moldado, né? E é esse molde de dentro para fora, né? Muitos às vezes quer moldar primeiro por fora para depois por dentro. E aí entra na deformidade. Porque se eu não estou sendo moldado por Deus, eu estou numa deformidade. Aí a gente podemos até classificar a deformidade espiritual, a deformidade sentimental, a deformidade profissional. Por quê? Tudo isso engloba. Porque é um estilo de vida, é a característica. Então, se a minha característica com Deus ou a minha característica cristã não está adiante, vamos dizer assim, como diz a palavra de Deus, Paulo dizendo que nós devemos ter a mente de Cristo, que nós, de sorte que há entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus. E não é fácil, né? Não é fácil ter uma vida, uma vivência com Deus, dizendo, não, todo dia eu vivo com o mesmo sentimento de Cristo. Olha a batalha espiritual. Inclusive é uma batalha grande ali na parábola das 10 virgens, mostra isso, né? Você pode ver que a batalha foi grande ali. Por quê? Porque ali praticamente já estava chegando no final, né? Ali Jesus ele estava mostrando o encontro das virgens ali, que ali ele fala
de nós, da noiva, né? Da igreja. E ele estava mostrando que 5 era prudente e 5 era pouco prudente. Não vou dizer nem louca, né? Mas imprudentes. Poucas imprudentes. Por quê? Porque 5 decidiram, achou que o molde que elas tinham era o suficiente para alcançar o noivo. Então elas andavam com as outras 5 que buscava mais, que orava mais, que procurava ter mais entendimento e que procurava buscar mais a iluminação do Espírito, certo, na própria vida. A santidade. Entendi. E aquelas 5 resolveu, evangelista, prosseguir. Mas as outras 5 também resolveu prosseguir com elas, mas andando com elas, mas muitas vezes até atrapalhando elas. Porque não, tá bom, é o suficiente. Não precisamos buscar mais do que isso. Nós já assistimos preparada. Mas quando chegou no finalzinho, foi que elas perceberam que não estava preparada. Por quê? Porque o azeite delas estava se apagando, a lâmpada estava se apagando, e elas não tinham azeite para acender mais. E as outras tinham de sobra. E por que tinha de sobra? Porque resolveu buscar um caráter de Deus, resolveu assumir mesmo uma posição diante de Deus. Então, quando teve o reencontro, naquela parábola dizendo, aí vem o noivo, as 5 prosseguiram, se encontraram, foram reconhecidas por Jesus, pelo noivo, e as outras 5 não teve mais tempo de ler a Bíblia, não teve mais tempo de ter um caráter melhor, ou até buscar um pouco mais o brilho do Espírito Santo, né? Como não conseguiram buscar o brilho do Espírito, quando bateu na porta, o noivo disse, está escuro demais, eu não consigo enxergar os vossos rostos. É aí onde o evangelista está falando, né? O caráter cristão, quer dizer, o brilho. Que seria a falta até do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, um crente sem o Espírito Santo é um crente que não tem o caráter de Deus e também é descaracterizado numa identidade de Cristo. Porque, como o senhor bem disse, né? Quando nós olhamos todas essas questões da palavra de Deus, que ensina que é necessário, quando servir a Deus, é uma manutenção também. Manutenção de quê? Manutenção de espiritualidade, manutenção de adereços com o Pai, sabe? Manutenção de aquilo que Deus nos deu para a nossa vida, zelar, sabe? Cultivar, né? Para que aquilo cresça, evolui, se desenvolve. Isso tudo vai adquirindo através de uma postura de Jesus sobre a vida, a própria vida e o comportamento. E aí você vai vencendo todo aquilo que vai fazendo com que você perca essa comunicação, ou esse sincronismo com Deus. Quando o Senhor citou as 5 virgens ali da passagem de Mateus 25, elas tinham as lamparinas que estavam, elas zelaram por aquelas lamparinas estarem acesas. Zelou. Faz parte do caráter de crente, do cristão, que sai da camada, né? Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, aí eu não sei se o senhor já ouviu ou ouviu em algum lugar. Por exemplo, eu sempre falo que o crente é o primeiro estágio de servir a Deus. O segundo estágio é o ser servo. E o terceiro estágio é ser cristão. Por quê? Porque crente significa a palavra crer, que vem do grego, apenas acredita, apenas está crendo, que é a palavra crente. Agora a palavra servo é aquele que está servindo alguém, servindo para um propósito, servindo para aquilo que aprendeu a servir, porque sabe que virá algo grande lá na frente. Servir. Aí agora vem o cristão, que eu entendo que é o estágio
acima disso tudo. Por quê? Porque você reconhece que é um discípulo de Jesus. Você reconhece que agora você anda com as marcas de Cristo. Aleluia. E outra coisa, quando Jesus fala, o profeta Isaías profetizou em Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então a pisadura é a trilha, é o caminho, é a passada. Então quando você está ali, diante dessas pisaduras, você se identifica com um Deus, que é o Pai, que você é um cristão agora. Por quê? Você não é só uma pessoa que crê. Porque pessoas que não têm Cristo acreditam em alguma coisa, creem em algo, creem em algum amuleto, algum símbolo, alguma estátua, algum dinheiro, situações financeiras. Ele acredita. A Bíblia diz que uns confiam em carros e em cavalos, porém nós faremos menção do nome do Senhor. Então o que é isso? É a postura que se diferencia, é viver a Cristo que se diferencia. Você serve seu carro, seu cavalo, seu dinheiro, sua posição financeira, acadêmica, tudo isso é do mundo, e o mundo passa. O que Jesus disse, a palavra? O mundo, as coisas que nele há, passa, mas aqueles que são de Deus, aqueles que confiam em Deus, permanece para todos sempre. E não se abala, né, pastor? Você estava falando da manutenção aí, né? Profundo. Eu trabalho nessa área física, né? Certo. Na área de manutenção. Área profissional, né? Geral, na minha profissão. E muitas vezes quando eu estou fazendo qualquer tipo de manutenção lá, a palavra do Senhor sempre vem a mim dizendo, tá vendo? Essa brecha tem que tampar. Né? Olha lá, tá vendo o zelo que você está tendo com aquele algo ali, com aquela porta, assim também com a sua vida. Então nós podemos, a palavra do Senhor, ela chega a dizer assim, que o Senhor vai buscar um povo zeloso e de boas obras, né? Então o próprio Davi, ele chegou a dizer, né? O zelo da casa do Senhor me consome, né? Então nós temos que ser zelosos. Davi, ele estava sendo zeloso da casa do Senhor, do templo físico, né? Mas hoje nós temos que ser zeloso, né? Do templo, o templo material, o melhor dizendo. Mas hoje nós temos que ser zelosos do templo físico, porque é onde Deus faz morada, né? E é onde que encaixou sobre a parábola das 10 virgens. Entendi. Né? Sim. É onde encaixou a palavra das 10 virgens. E se nós começar a prestar bem atenção na palavra do Senhor, o Senhor também fala aquela passagem lá onde tinha os 3 servos, né? E os 3 servos, o Senhor deles, cada um entregou um dinheiro segundo a capacidade de cada um, né? A um entregou 5, a outro entregou 2, a outro entregou 1. É os talentos, né? Umas Bíblias traduzidas falam um dinheiro, parábola dos talentos, um dinheiro, uma moeda, né? Mas é uns talentos, entregou os talentos. E ali, o que ganhou 5, ele mostrou um caráter muito bom, porque ele foi fiel, ele granjeou, ele mostrou que como servo ele poderia adquirir um caráter melhor e uma confiança melhor do seu Senhor. E ele conseguiu mesmo, granjeou 5 e ganhou mais 5. O outro que ganhou 2, ele também pensou, bom, eu vou me esforçar, eu vou ir adiante e vou granjear esses talentos aqui. E a palavra do Senhor diz que ele granjeou, ganhou mais 2. Mas que o ganhou 1, o pensamento dele não era muito bom, ele não estava muito bem, espiritualmente, nem fisicamente, nem como servo. Por quê? Porque ele diz, ganhei um só, para que um só? Um só, se tivesse pelo menos me dado 3, ou 5, igual o outro lá, ou me dado 2 também, ou até 10. Por causa da negligência
irão perder a sua vida eterna, a sua salvação. Mas você que está ouvindo essa programação hoje, começa a refletir nas suas atitudes para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. E tenta, pelo menos, alcançar, Sim. não digo 100%, mas pelo menos 80% aí, né? Ou 90% de um caráter cristão, né? Porque eu só vou dizer algo aqui para vocês entenderem dentro da palavra. Muitas vezes você pode ser aquele que ministra a palavra, que leva o evangelho, e você sai para vários lugares para ministrar a palavra, mas aonde você mora, você não ganha uma alma. Ganha fora, porque vão ouvir a palavra que sai da sua boca e vão crer. Mas aonde nós moramos é o caráter que vai contar. E aí é interessante porque faz a transformação de vida, a mudança, né, pastor? Que aí você vai, além de ser melhor na presença de Deus, ser melhor com o próximo. Porque as pessoas vão ver Cristo na tua vida. Vão ver o Espírito Santo trabalhando sobre a tua vida, sobre o seu modo de ser. E isso é o que precisa. O mundo precisa ser melhor, mas para o mundo ser melhor precisa enxergar essas coisas. Precisa cair as escamas nos olhos para poder enxergar a glória e a presença de Deus. Verdade. Enquanto o mundo não enxerga, porque anda nas trevas, porque anda sem a luz, anda morrendo nas mãos do inimigo, então não tem esse entendimento, porque está numa vida espiritual diante de uma cegueira, não compreende. Então, quando o cristão que começa a ter o caráter de Deus sobre a tua vida, se identificando com Deus, se identificando com a obra, se identificando com a palavra, se identificando com o Espírito, aí ele é melhor como pessoa, melhor ao servir a Deus, melhor em toda a maneira de viver. Aleluia. E é o que falta, né? Mas o povo da igreja precisa tomar atenção a isso, porque muitas pessoas estão perdendo, virando apóstata, perdendo o seu direcionamento ao Pai, à palavra, e olhando muito para as coisas passageiras. Verdade. Inclusive, né, tem uma passagem de Asaf, né, pastor, né, evangelista, que Asaf, ele começou a olhar, né, para as coisas passageiras, né, para a prosperidade do ímpio. Ele começou a olhar no lar, no meio da família. Você que tem um chamado de Cristo, ande no chamado de Cristo. Não olha para as dificuldades, para as situações, porque se Asaf tivesse olhado mais um pouquinho para as dificuldades e para as situações, não existiria nem o salmo de Asaf, porque ele ia desviar dos caminhos. Mas ele olhou para o alto, né, pastor? Ele olhou para o alto. Davi mesmo falou sobre isso. E o comentário de Davi, evangelista, foi muito assim vigorante, porque Davi ele olhou assim para os montes. Porque se você que está nos assistindo nesse momento, imagine você parando, olhando para um lugar bem alto, e ali você imaginar, porque foi o que Davi imaginou. Ele olhou, observou o monte, mas dentro dele ele disse: por mais que esses montes sejam tão altos, não é de lá que vai vir meu socorro.
meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Certeza. Tinha certeza. Ele tinha certeza. Faz parte do caráter dele. Faz parte também Certeza? do caráter. Certeza. Tinha convicção? Convicção. Tinha fé? Fé. Esperança? Esperança. Estava crendo? Crendo. E essas palavras gerando uma oração. Uma oração. Só esperando? Só esperando. Porque ele sabia que algo iria acontecer. Então, quem tem um caráter cristão, ele pode estar no deserto. Porque, na verdade, eu vou dizer uma coisa para você que está ouvindo nós nessa noite, para o nosso irmão evangelista Fábio, que está aqui. Irmãos, o que eu tenho certeza e convicção, que o Senhor Jesus, Ele está esperando um ato de fé seu, porque também gera um caráter. E hoje é um dia em que você pode demonstrar essa fé, porque através da fé, a Bíblia fala que o exercício da fé para tudo é proveitoso. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Você que vai na academia, muitas vezes você vai na academia, e você faz um exercício, ou faz uma musculação, e ali, evangelista Fábio, nessa musculação você só faz um braço ou uma perna, e você fica o ano todo só fazendo um braço, uma perna, só para chegar no entendimento da revelação de Deus que Deus está passando aqui para nós. Você fez um lado só, você vai ficar malhado de um lado e o outro lado vai ficar desproporcional. Estranho, né? Vai ficar estranho. Agora nós, para chegar, eu estou falando de exercício. Então a fé, evangelista, ela faz parte do caráter cristão, porque a fé para tudo, o exercício da fé para tudo é proveitoso. Então o exercício da fé, olha o que quem tem um caráter cristão, o que a fé faz? A fé ela alcança perdão de pecados. A fé ela alcança também coisas sobrenaturais. Está lá em Hebreus 11, que fala que ela traz à existência aquilo que não existe. Você vai fazer materializar algo que não existe. Entendi. Então quem tem um caráter cristão, ele não tem dúvida. Ele sabe que, na verdade, o cristão, ele não foi chamado para viver somente em bonância. Não é isso que está escrito. Só flores. Não. Vai chegar uma fase em que você vai chegar na bonância, mas essa bonância, existe um tempo de provação, e o tempo de provação é no meio do deserto. Por isso que o cristão, pastor, abrindo um parênteses aí, tem que tomar cuidado com o que se ouve, com o que se aprende. Se aprende. E quando se fala que o cristão não pode só entender que a vida dele espiritual, a vida dele cotidiana, não está embasada apenas em flores e bonança, ele tem que tomar cuidado com o que se aprende, né? As tais teologias que tem por aí, né? Certos coaches que tem por aí, que ensinam que você é isso, que você é aquilo, que você vai ser isso, aquilo, outro, e não vai passar por nenhuma situação, nenhuma adversidade para ser provado diante de Deus. Como que eu posso ser provado diante de Deus se não for aprovado? Como que eu posso ser aprovado se não ser provado? Não existe, né? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, fala sobre isso aí, viu, pastor? O evangelista. A fé para fora. E o homem não entendeu. Entendi.